queridos, quero meditar hoje nas palavras do Salmo de número 36. Ao regente do coro, Salmo de Davi, servo do Senhor. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante dos seus olhos não há temor de Deus. Porque ele tem orgulho de si mesmo, pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz, vemos a luz. Preserva teu amor para os que te conhecem e tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. A literatura hebraica, ela tem uma estrutura bastante diferente da estrutura que nós estamos acostumados com o pensamento ocidental. A poesia bíblica, ela costuma apresentar o seu ponto mais alto, ponto de destaque. O ápice do texto não está no final, mas está geralmente no meio do texto. É o que os teólogos e os estudiosos de línguas antigas chamam de estrutura quiasmática. Neste salmo, essa estrutura aparece com muita clareza. E se você prestar atenção nos versos centrais, aí, os versos 5, 6 e 7, vai perceber que o tom mais alto de gratidão e de reconhecimento de Deus está nestes versos. O salmista Davi começa mencionando como é obstinado o coração do ímpio. Esta obstinação o leva a rejeitar a Deus deliberadamente. É isso que o salmista está colocando aqui logo no início. A expressão que aparece aqui, nós lemos aí na nossa Bíblia, há uma voz de rebeldia. Em algumas traduções, aparecem no sentido de uma voz ativa, de um oráculo, como um pensamento que vai direto ao coração, fazendo com que o ímpio, essa pessoa, ela exclua Deus totalmente do horizonte da sua vida. Como diria um filósofo, recentemente eu ouvi essa frase num texto da internet, ele diz: o pecado tem suas delícias. Por quê? O que vemos aqui é exatamente isso. O pecado tem esse poder sedutor. Ele ilude com falsas promessas de realização, destrói completamente o temor do Senhor. Quando os obstinados, os homens ficam obstinados, cheios de orgulho de si mesmos, como nós lemos aí no versículo 2, eles então acreditam ter uma capacidade de se realizar nas coisas que o seu próprio braço lhes promete. Então o pecado tem esse caráter de uma realização ilusória. Ele destrói o temor de Deus. Porque o pecado, ele fecha a experiência humana. E eu já disse isso aqui outras vezes.
não querendo nomear os pecados dessa vez, mas todo pecado ele provoca uma falha cognitiva. Ele reduz a capacidade de compreender e apreender todo o horizonte da experiência humana, por causa desta voz de rebeldia que o salmista diz aí. Esse pecado então desce ao coração e essa pessoa pensa que pode se isolar, que pode se esconder no seu quarto, como nós lemos aí, e ele pode tramar contra Deus. No versículo 3, exatamente o salmista diz isso. Ele acredita que o resultado de abandonar a Deus, né, como também um abandono da razão, do bom senso, fará com que ele tenha êxito nos seus propósitos. Mas o resultado, o salmista diz aqui, ao abandonar o temor de Deus, esses homens passam então a praticar o mal. Veja o que o salmista coloca aqui neste momento inicial, e ele vai retomar essa questão dos ímpios, nessa estrutura de quiasma, é assim. Ele vem com o tema e aparece com esse tema num paralelo final, e ele retoma isso nos versos finais, 11 e 12, essa questão da impiedade. Mas nos versos centrais, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, perceba que o tema da perversidade humana, ele é agora contrastado, né? E a resposta a essa perversidade é o que o salmista chama aqui de o amor leal de Deus. O amor de Deus está ligado diretamente à sua fidelidade, que é esta fidelidade que confirma quem Deus é, o seu alto compromisso, um compromisso inabalável, imutável que Deus tem com a sua palavra. E por isso, os que observam a sua palavra, eles então são acolhidos debaixo das asas do Senhor nosso Deus, como diz o Salmo. No versículo 7, você pode ler na sua Bíblia. Veja que nestes versos centrais nós percebemos claramente que esta recompensa por temer a Deus, por andar em seus caminhos, ela vem, né, nessa forma de uma celebração com muita abundância, né, como nós podemos ler aí no versículo 8. Esta recompensa, ela contrasta exatamente com aquelas ilusões, porque quando tememos a Deus, nós temos uma visão clara e ampliada da realidade. Como diz, na presença do Senhor, nós vemos a luz através da tua luz. O Senhor vem a nós e ilumina o nosso entendimento para que possamos ser capazes de olhar para toda a realidade de forma ampla. Toda vida, então, retrocede, toda vida volta ao ponto inicial, que é isso que o salmista quer dizer aqui, volta a Deus como uma fonte de águas. Meus irmãos, esse salmo é um convite para que façamos uma oração diária e inevitável, de que quando somos acolhidos neste amor pactual, neste amor leal de Deus, o Senhor então nos mantém para sempre dentro da sua casa, como essas pessoas que desfrutam de uma íntima relação com Ele. Quero orar e pedir a Deus agora, Senhor, ajuda-nos a temer o Teu nome, para que possamos não nos iludir com as promessas do pecado e de qualquer satisfação que possamos encontrar fora da Tua presença. Porque, como lemos aqui, é a Tua justiça, é o Teu amor leal e a Tua fidelidade que nos mantém de pé. Então nos ajude, através da meditação desse salmo, a manter puro o nosso coração e a mantermos também, Senhor, a nossa vida reta, para que não sejamos contados com os soberbos, para que não sejamos contados com aqueles que odeiam a Tua palavra. Ensina-nos a amá-la, é o que te pedimos, no nome do Teu Filho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e ilumine a tua alma com a sua palavra santa.